Oi pessoal, tudo bom? No nosso último vídeo, a gente falou sobre perspectivas e eu tinha dito para vocês que o nosso próximo assunto, o nosso próximo tema seria ação e reação se nada mais acontecesse. Então, como tem muita coisa acontecendo, eu achei importante a gente conversar primeiro, tá bom? Sobre frustração. Então, eu vou só jogar um pouco mais para frente de maio o nosso vídeo sobre ação e reação. Ele ainda vai sair, ele ainda é pertinente, né? É um assunto que eu garanto que você vai gostar também. Mas eu decidi que talvez o momento agora seja um momento mais propício da gente falar sobre frustração. Então, vamos lá, né? Na chamadinha para esse vídeo, né, que você deve ter assistido ou não sei. Eu dizia assim, tá se sentindo frustrado? Eu acho que se eu estivesse num workshop, numa palestra, né, num encontro online, enfim, qualquer coisa, e perguntasse quem tá se sentindo frustrado, levanta a mão, eu ia ter uns 90% da plateia, né, com a mão levantada. Por quê? Não é? Porque, bom, as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria que elas acontecessem. E esse é o primeiro ponto, não é? O primeiro ponto aí é o querer. Então, grave aí o querer. Então, elaborar um pouquinho mais essa questão aqui da frustração, né? Então, vamos entender. Então, vamos lá. Por que nós estamos frustrados? Nós estamos frustrados porque nós estamos, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu estou, há 60 dias de quarentena, 60 dias de isolamento. E aí você vê as pessoas passando na rua, né? Você vê que o isolamento não está sendo observado, aí você vê a curva aumentar, aí você fica frustrado, porque será que essa gente não entende, que se não ficar em casa, se sair andando, a curva vai aumentar, a taxa de contaminação aumenta, se a taxa de contaminação aumenta, e aí nós vamos ficar ainda mais tempo em casa, talvez a gente até entre em lockdown. Por outro lado, não é? Tem um pessoal que está extremamente frustrado porque diz assim: meu Deus, as pessoas não entendem que se a gente parar a economia vai ser uma desgraça, vai ser uma tragédia, todo mundo vai morrer de fome, né? Fica muito frustrado. Então, esses dois grupos, não é? Independente de qual grupo você pertença, porque nós não estamos aqui, não é? Para falar dessas escolhas e dessas questões, mas nós estamos aqui para entender o nosso movimento emocional e acolher o nosso movimento emocional. Esses dois grupos estão muito frustrados porque eles não conseguem fazer o outro grupo entender, não é? Que o que eles querem está certo e que o outro grupo quer está errado, né? Querer. Lembra disso. Você talvez esteja muito frustrado porque você, de alguma maneira, sente que deveria estar fazendo mais, não é? É um momento delicado, um momento difícil, deveria estar fazendo mais, vale para todo mundo, independente do que acredita e da forma como está lidando com a situação, não é? Pode ser, deveria estar ajudando mais aos outros que estão mais vulneráveis, pode ser, deveria estar fazendo mais de forma a convencer os outros a fazer o que eu quero, deveria estar fazendo mais de forma a mobilizar uma situação, não é? Para que as coisas aconteçam da forma como eu quero que aconteçam, e eu quero que aconteça porque eu estou certo, tá bom? É por isso que eu quero que aconteça. Não importa o que você defende. De novo, vou até repetir isso aqui,
Porque eu acho importante entender que não é disso que nós estamos falando, de quem tá certo e quem tá errado. Não tô aqui para falar disso, né? Pelo menos não nesse espaço. Tenho a minha percepção, a minha opinião, não é? Que já dividi com vocês algumas vezes, mas isso não implica em que eu não consiga entender o outro lado, que eu não consiga acessar a percepção e, mais do que isso, a dor que está existindo do lado das pessoas que têm outra visão da situação e que têm outra posição com relação à situação, né? Não é difícil pra gente lidar com diferenças, né? Muito difícil pra gente. Por quê? Porque se há diferença, alguém está pontuando que eu talvez possa estar errado e eu fico frustrado de novo. Ah, eu não estou fazendo tudo que eu devia fazer. Então. Bom, a questão não é se você devia fazer tudo, se você está fazendo tudo que você devia fazer. A pergunta não é essa, né? A pergunta é, você está fazendo tudo que você pode fazer? E aí, quando você se responde essa pergunta, vem uma segunda frustração, né? Porque você olha como o resultado do que você fez não é aquele que você quer. Você chega à conclusão que, na verdade, você deve ter feito errado, não fez tudo o que você podia fazer. E aí a gente entra na questão da culpa e da vaidade, né? Lembra? Lá atrás, nos primeiros vídeos que o Café com a Comadre postou aqui, foi falando de que, na verdade, a vaidade nada mais é, não é, do que a culpa, desculpa, confundi, de que a culpa nada mais é, não é, do que uma expressão da nossa vaidade. Ficou curioso? Vai lá ver. Vou mudar de assunto aqui, né? E isso dá frustração, não é? Nós estamos frustrados porque alguns de nós, não é, têm uma visão, de novo, não importa se está certo, não importa se está errado, não é disso que nós estamos falando aqui, mas tem uma visão a longo prazo, né? E dentro desta visão a longo prazo, e para quem pensou assim, então, quem está pensando que nós vamos morrer de fome lá na frente é essa pessoa que tem uma visão a longo prazo, não necessariamente, né? Mas tem gente que tem uma visão a longo prazo que diz assim, se a gente não conseguir fazer as coisas do jeito que a gente tem que fazer agora, não é? Lá na frente vai ser uma tragédia, né? E a gente fica frustrado porque as coisas não acontecem do jeito que a gente acha que tem que acontecer agora. Eu tô frustrado porque o meu trabalho, não é? Talvez não esteja rendendo tanto quanto eu gostaria. Eu tô frustrado porque eu não tô podendo sair para tomar cafezinho com os amigos. Eu tô frustrado porque eu não tô conseguindo ter momentos de catarse. Não é? E isso aumenta muito a nossa frustração. São esses momentos de catarse, né? Momentos de catarse são, né? Aquele exemplo que eu adoro, vocês já devem estar por aqui com ele, mas eu adoro. O cara que te fecha no trânsito e você xinga ele até não poder mais, porque, né? Você está expressando a sua frustração naquele momento. Toda a frustração que você tem. Frustração com o chefe, com a mulher, com o marido, com os filhos, com a sogra, com a mãe, com o pai, com a avó, com a tia. Toda a frustração sai naquele momento. Quando você briga no trabalho, quando você discute, quando você faz alguma coisa, assim, aquelas coisas que ninguém faz. Não, tenho certeza que ninguém faz. Mas quando você consegue fazer uma coisa assim, que aquele coleguinha que você não gosta tanto, né, acaba se dando mal e você dá aquela risadinha e fala, perfeito, consegui. Não, ninguém aqui faz isso, mas tem gente que faz, só no exemplo. Mas isso também é uma manifestação da nossa frustração, né? Da nossa frustração do quê? De não ter reconhecimento, de repente, né? Não estão reconhecendo que a gente tá certo e o coleguinha tá errado, né? E aí a hora que ele se dá mal, a gente fica muito feliz, né? Porque ele se deu mal.
Ou a coisa do, né, eu avisei, tá super na moda agora, né? Eu avisei, eu falei. Né? Pois é, mas isso é só a expressão da sua frustração, porque quando você avisou, quando você falou, não ouviram, não adiantou, não resolveu nada, a situação tá aí, e você falar agora, eu avisei também, não resolve nada, só serve para tirar um pouco da sua frustração com a realidade. Então, isto posto, vamos voltar um pouco mais para trás, porque, né, é importante a gente lembrar, e por isso a gente fez aquele vídeo de perspectiva, que tudo na vida, não é multideterminado, que tudo na vida é multifacetado, que tudo na vida tem múltiplas influências, não é? Ou muitas variáveis, né? Para o pessoal que gosta de física, não é? Quanto mais variáveis você tiver, maior a influência que isso tem no movimento. Mas enfim, não é no seu vetor. Voltando. Essa questão da frustração é uma questão que vem com a gente desde a infância. Não é? Quando a gente fala, todos temos uma criança interior que nunca morre. É verdade, todos temos uma criança interior que nunca morre. Que é lindo, né? Porque quando a gente fala isso, a gente pensa assim naquela criança fofa, naquela criança adorável, amável, inocente, né? Que gosta de brincar, que gosta... E que é uma ótima, linda, maravilhosa, e sim, tá aí, não morre. Mas junto com esta criança, né? Porque a criança é uma só, também tem várias. Então, junto com esta criança, vem aquela criança, não é? Que quando era pequena e não recebia aquilo que queria no momento em que ela queria, se sentia frustrada. E normalmente, né, 99,9% das crianças, a primeira vez, pelo menos, né, em que ela se sente muito frustrada, ela dá um pequeno escândalo. Se ela vai dar o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 18º, vai depender muito de como os pais reagem a esse escândalo, né? Mas pelo menos a primeira vez todo mundo deu, né? Toda criança deu. E aí isso pode ter dado muito certo, ou seja, né, os pais fizeram exatamente o que ela queria, e aí essa criança, né, vai crescer num adulto que acha que se ele fizer birra ele consegue o que ele quer, né, porque funcionava lá atrás. É assim mesmo que funciona, não adianta você dizer, mas eu amadureci, agora eu sou um adulto, eu sei, não é bem assim, no nosso emocional as coisas, nosso emocional não tem tempo, não tem idade, tá bom? Então, para o nosso emocional, se isso foi, né, recompensador, ele vai continuar fazendo, ele muda a forma de fazer, não é? Porque aí um outro aspecto do nosso emocional vai dizer assim, mas agora não dá para me jogar no chão e ficar batendo o pé, né? Com 50 anos, se eu fizer isso, o que vão falar, né? Então, eu preciso aprender a embirrar de outro jeito. Então, a gente vai mudando a forma de embirrar, mas a gente está embirrando. Se os pais foram muito contundentes, né, no cerceamento dessa birra, né, foram violentos, foram muito contundentes, essa criança vai tender a não fazer birras, não é? Porém, isso não ajuda também, não é? Notem, os extremos nunca ajudam, nunca. Não existe nada na vida que ajude mais. Mas esse extremo é melhor que aquele. Não, extremo nunca é bom, tá bom? Fica a dica, extremo nunca é bom. Essa criança, né, a frustração dela vai ser intensificada. Na verdade, ela vai se sentir muito mais frustrada. Porque né, esses pais estão dizendo que o desejo dela é proibido, né? E não é isso também, né? Então, o que a gente faz? Bom, o que a gente faz, existem algumas formas, mas o que a gente faz, né, é mostrar para a criança, de forma acolhedora e amorosa, que talvez ela não possa ter aquilo naquele momento, né?
mas que ela vai poder ter aquilo num outro momento. Às vezes dá uma ignorada na mãe para mostrar para ela que a birra não é o que leva ela a conseguir o que ela quer, né? Não é gritar, espernear, tal, mas é poder esperar para receber essa compensação. Você, com certeza na vida, já ouviu falar assim: ai, tal fulano não sabe lidar com frustração, ele é péssimo. Talvez alguém já tenha dito pra você: olha, você é ótimo, é uma pessoa maravilhosa, mas você não consegue lidar com frustração, né? O primeiro passo para lidar com a frustração é: poxa, estou frustrado. Por algum motivo, as pessoas acham que lidar com a frustração é não sentir frustração. Frustração faz parte da vida. Ponto. As pessoas vão te frustrar, você às vezes vai se frustrar com você mesmo, a vida vai te frustrar, o Covid vai te frustrar. Aí, quem está te frustrando agora? Seja qual for a defesa que você faça no momento que a gente vive. Quem está te frustrando agora é o Covid. A culpa é do Covid? Não, a culpa não é do Covid, né? Frustração é frustração, não tem culpado na frustração, né? Quando eu terminei o vídeo da perspectiva, olha que interessante. Quando eu terminei de fazer o vídeo da perspectiva, eu percebi que eu tinha esquecido uma coisa muito importante, que era dizer para vocês que existe uma diferença, né, entre perspectiva e expectativa. O dicionário vai dizer que não, né? Quando você vai olhar no dicionário, ele vai colocar que perspectiva e expectativa são a mesma coisa. Mas eu vou me atrever a discordar do dicionário. Que escândalo, mas eu vou me atrever a discordar do dicionário. Porque do ponto de vista mental e emocional, são duas coisas diferentes. O mental é o mental, o emocional é o emocional. Tá bom? Duas coisas separadas. Do ponto de vista mental e emocional, não é? A expectativa é aquilo que eu espero que aconteça, não importa o que aconteça. Não importa quais sejam os fatores, eu levo pouco ou nada em consideração todas as variáveis envolvidas. Eu espero que aquilo termine. Então, vamos lá. Não é? Se eu fizer um desenho de um Covid, né, eu vou usar pensamento mágico aqui mesmo, de um Covid, de um vírusinho do Covid, e riscar ele, pronto, a doença acaba, não é? Mas não acaba, óbvio que não acaba. Essa expectativa não está levando em consideração a realidade. Perspectiva, por outro lado, não é? A perspectiva de futuro é você analisar todas as variáveis envolvidas, né? E analisar variáveis envolvidas tem a ver com não concordar ou concordar, mas tem a ver com ter clareza dos fatos. Se analisar todas as variáveis envolvidas e entender a que caminho nós estamos seguindo. Então, por exemplo, outro dia na minha página pessoal do Facebook, eu coloquei um post dizendo assim: vamos evitar o lockdown, respeite a quarentena, fique em casa e ajude os outros a ficar em casa. Por quê? Porque eu tô ouvindo, eu tô prestando atenção, eu tô vendo que é número e eu já entendi, não é? Eu já entendi isso, que se a nossa curva de contaminação, a quantidade de pessoas contaminadas por uma pessoa, não é? Mais a quantidade de leitos que nós temos disponíveis em UTI chegarem num certo patamar, não vai ter outro jeito, a gente vai entrar em lockdown. Como é que eu evito entrar em lockdown? Fico gritando no Facebook? Não. Pode morrer de gritar, né? Não vai adiantar. Eu evito entrar em lockdown, aumentando o distanciamento social, isolamento social, incentivando as pessoas a fazerem isso, porque assim, na pior de todas as hipóteses, a gente continua em quarentena, mas não entra em lockdown. Isso é uma perspectiva. Então, a perspectiva de futuro hoje, com os dados que a gente tem hoje, neste dia de hoje, que é dia 13 de maio,
né? Hoje, dia 13 de maio, a nossa perspectiva é o quê? É de entrar em lockdown daqui a pouquinho. Na cidade de São Paulo, pelo menos. Por quê? A taxa de isolamento está baixa, nós estamos com 90% de ocupação de leito de UTI. O que vai acontecer? Nós vamos entrar em lockdown, né? Ai, não concordo. Não é uma questão de concordar ou não, é uma questão de entender que é isso. Esta é a perspectiva. Qual é a minha expectativa? Que a gente não entre, né? Que as pessoas entendam, se conscientizem, sei lá, e a gente não entre. Ou que Deus faça um milagre, a gente não entre. A gente fica muito frustrado quando as nossas expectativas não são alcançadas. Então, por exemplo, não é? Uma das coisas que vem acontecendo com frequência agora, nesta época do Covid, é você ver correntes, né, no Facebook de vamos orar para não sei quem, vamos fazer novena, vamos pedir, olha, Jesus está passando por aqui e vai levar embora o Covid, diga amém, não sei o que, blá. Só que tudo isso é só expectativa, né? E como expectativa que fica frustrada porque não está sendo cumprida. E quando a nossa expectativa é frustrada, a gente tem, de novo, dois caminhos, né? Um é culpar os outros, não deram amém, não fizeram a novena, não passaram o suficiente, a pessoa não tem fé. Ou se voltar para origem de em quem a gente colocou a responsabilidade de dizer assim, tá vendo, Deus não liga, nós somos malvados, Deus quer matar a gente, a culpa é nossa, não é nada disso, nem uma coisa, nem outra, né? Acontece. As coisas talvez sejam mais complexas do que isso. Quando a nossa perspectiva está errada, nossa perspectiva de futuro está errada, a gente consegue olhar com mais tranquilidade, não é? Quais foram as variáveis e os dados que a gente não olhou, ou que a gente não conhecia, não é? E aí é mais não só é mais tranquilo da gente aceitar aquilo que vem e se sentir um pouco menos frustrado, porque frustra também, mas se sentir um pouco menos frustrado, mas usar isso como aprendizado para as nossas próximas perspectivas de futuro, inclusive. Então, veja como é interessante, que eu tinha esquecido no vídeo passado, mas como ele faz todo sentido agora, né? Como ele encaixou bonito, feito uma luva neste vídeo de hoje. Bom, aí você vai me perguntar assim, Ana, tá bom. Entendi tudo. Você falou que é frustração, como a gente se sente. Não, minto. Não falei como exatamente como a gente se sente, né? Vamos voltar um pouquinho. Lembra quando eu falei da criança que bate os pés, grita, né? A gente fica com raiva. A gente fica com a raiva do outro que não atendeu a nossa expectativa. E aí a gente sai espumando de raiva e a gente quer que todo mundo faça o que a gente quer, porque a gente fizer o que a gente quer, aí tudo vai dar certo, aí eu não vou estar frustrado. E né? Essa braveza, essa raiva, essa disseminação, né, da dicotomia, da polarização, só tem servido para me mostrar o quanto a gente é birrento, para dizer a verdade, né? Mais do que isso, não é? É preciso entender que, né, e me parece que esse é um ponto que as pessoas têm uma grande dificuldade de entender. Eu vou tentar passar, porque talvez realmente eu também não consiga, mas o que eu posso fazer é explicar, né? Entrar na sua cabeça não depende de mim. É uma coisa muito importante que é assim, ó. Isso vale para qualquer assunto, em qualquer situação da vida. Não estou falando só de Covid, estou falando de qualquer assunto de situação da vida. O Covid não é a causa. O Covid, vamos dizer assim, é um catalisador da nossa frustração. O Covid é uma lâmpada super potente, iluminando as nossas questões. Elas estavam aí antes dele
E cabe a nós decidir se estarão ou não aqui depois dele, né? A gente pode continuar com elas, não tem problema, vivemos com elas até agora, né? Entretanto, como o Covid joga essa luz super brilhante sobre essas questões, não é? Neste momento está mais difícil de lidar com elas. É por isso que a gente está falando dessas coisas. Falaria dessas coisas do mesmo jeito se não tivesse Covid. Mas provavelmente com uma luz mais fraquinha, às vezes fica mais difícil de ver. Então, voltando. Vamos lá. Você pode falar o que você quiser, você pode desenhar, escrever, né? Sabe aquela coisa que as pessoas acham engraçadinha? Entendeu? Agora tem que desenhar. Não adianta desenhar, não precisa desenhar não. Né? Não precisa desenhar porque o entendimento de cada pessoa, não é? Ele não é 100% racional. O seu também não. Tá? Não existe isso. Isso não existe. A gente já falou disso também. Isso não existe. O entendimento de cada um de nós, aquilo que cada um de nós é capaz de compreender, de entender e de aceitar, está intimamente ligado, inexoravelmente ligado, mais do que intimamente, inexoravelmente ligado àquilo que a gente sente, ao nosso emocional, né? Os psicólogos gostam de uma palavra, né, que eu vou usar aqui, que é o embotamento. O que isso quer dizer? Que as nossas emoções, elas atuam sobre a nossa razão e elas embotam o nosso pensamento, né? Então você não está pensando, né? Você está tendo como que uma inundação emocional na sua casa mental, né? Eu gosto dessa coisa das casas, acho que dá uma ideia boa, né? Na sua casa mental, e aí como você tem uma inundação emocional na sua casa mental, não é? Os seus pensamentos estão uma bagunça, molhados, flutuando, desconexos, não é? Porque é isso que acontece. Se tiver uma inundação na sua casa, os seus móveis vão sair boiando, flutuando, cada um para um lado, desconexo, de repente, né, a cama está no meio do sofá, com a mesa de jantar, o fogão, a geladeira, tá tudo misturado, porque tá tudo flutuando, né? Fica tudo desconexo. Então, é isso que acontece, isso que a gente chama de embotamento. Aí, tá vendo, Ana? Você fala de trabalhar a emoção, conhecer a emoção, e a emoção, e a emoção, e a emoção. Não é o que ela faz, bom, mas ela só faz isso porque ela tá contida, né? Porque ela não tá podendo ter expressão, porque ela não está acolhida. É como um dique que rompe, né? Você vai lá represando, aí vai fazer... vem uma enxurrada. Vocês percebem como tudo que eu vou falando, à medida que eu vou falando, eu vou contar uma coisa para vocês, por favor, não contem para ninguém, tá bom? Normalmente, eu penso num tema, começo a pensar no começo do que eu vou dizer para vocês, sento aqui na frente do vídeo e vou falando. Preparação zero. Preparação zero é mentira, porque tem anos de estudo, de conhecimento, de coisas que eu vou vendo, de coisas que eu vou pensando, de coisas que vão somando. Mas não existe um script para esses vídeos, né? Não tem script. Eu sento aqui e vou falando. E vou fazendo essas conexões junto com você, né? Na medida em que eu vou falando, eu vou fazendo essas conexões. Eu vou percebendo, vendo, olha, por quê? Porque eu sei que está tudo interligado, então eu não preciso me preocupar. Eu sei que se eu sentar aqui e começar a falar com vocês, as conexões e os temas vão chegar, né? Eu vou conseguir desenvolver as ideias que eu preciso desenvolver com vocês. Muito bem, falando tudo isso. Bom, tá, Ana, obrigada, entendi, legal, consegui entender, olha, foi ótimo, consegui entender tudo, perceber tudo, até concordo com tudo, né? Imaginar que isso aconteça, deve ser raro, talvez aconteça. Mas e o que eu faço com esse negócio? Porque eu continuo me sentindo frustrada.
entender não resolve. Não resolve. Não resolve. Não é? Como é que eu faço então? E eu já disse isso aqui nesse vídeo e vou repetir. Não é? Eu acolho a minha moto, né? Eu acolho a minha frustração. Não é isso? Eu acolho a minha frustração, que era acolher a minha frustração. Acolher a minha frustração é olhar e dizer assim: estou me sentindo frustrado. Estou chateado porque eu queria, né? Eu queria que a moto barulhenta não tivesse passado durante o meu vídeo, né? Porque outro segredo que eu vou contar pra vocês, eu não sei editar, então do jeito que eu faço, vai. Eu sou psicóloga, não sou comunicadora, não sou a guru da mídia, né? Eu queria muito que aquela moto não tivesse passado. Está fora do meu controle, não tem nada que eu possa fazer, eu fico chateadinha, paciência, né? Aceito, a vida é assim mesmo. Continuo tendo o prazer, não é? De fazer o vídeo, de me comunicar com vocês. Não deixo que este fato, que está fora do meu controle, reduza a minha satisfação em fazer o que eu estou fazendo agora, que é falar com vocês. Não é? Às vezes, bom, agora não dá pra fazer isso, poxa vida, sabe? Queria tanto, mas tanto, né? Ia almoçar com as minhas filhas esse final de semana, né? Já foi aniversário de uma, foi Dia das Mães, semana que vem é meu aniversário. Poxa, ia ser tão legal se eu pudesse sair de casa e almoçar com as minhas filhas. Mas não posso. Não é? Me frustra, não posso. Não adianta você ficar berrando aqui, não vai mudar, né? É chatear, é até triste, paciência, a vida é assim mesmo, né? Aceitar a frustração, acolher a frustração é, acima de tudo, entender, não é? Que as coisas não são sempre como a gente quer. Aliás, elas nunca, quase nunca são do jeito que a gente quer, né? E é por isso, não é? Que o meu lema final de todos os vídeos é aquele que eu vou dizer daqui a pouquinho, porque eu já estou terminando com vocês. Então, fica aí, presta atenção nele. Porque acolhimento é isso, né? Acolhimento é perceber, olha, eu queria muito, mas não dá. Isso é saber lidar com a frustração. É aceitar, né? Que você não controla tudo, que você não sabe tudo, que você não pode tudo, que nem todo mundo pensa como você, que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, né? Voltando lá, a criança, que exceção feita quando você vai visitar o vovô e a vovó, você não vai comer sorvete antes do almoço, né? Não vai. Quando você for visitar o vovô e a vovó, e você pode achar, né? Os pais acham terrível isso, né? Eu lembro quando as minhas filhas eram pequenas, eu detestava. Eu ia na casa dos meus sogros, né? Minha mãe dificilmente fazia isso, porque minha mãe era bastante rígida, mas os meus sogros sempre faziam. Meu sogro pegava na mão das meninas, ia passear com elas e invariavelmente elas voltavam com o sorvetinho na mão antes do almoço. E eu ficava muito brava e disse: não faz isso, o senhor estraga as crianças. Mas a verdade é que para as crianças também é importante que às vezes, não é, elas tenham esses pequenos prazeres, que no fim do dia nem fazem tão mal. Não pode tomar sorvete todo dia antes do almoço, mas de vez em quando não tem problema. E eu estou dizendo isso porque é muito importante, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, não é? Que a gente se dê pequenos prazeres, né? Que de vez em quando a gente coma sobremesa antes do almoço, né? Que de vez em quando a gente cometa um excessozinho aqui, né? Para beber até cair, não é isso. Mas tem um prazer, né? De vez em quando a gente mate o trabalho, ninguém tá vendo mesmo, liga o computador, deixa alugado lá. Fala, hoje eu vou ver Netflix. Essas coisas são importantes na nossa vida, não é? Importantes, não se sinta culpado, pelo contrário, aproveite.
né? Já que não tá dando para ir tomar café, fofocar com o colega, falar mal do chefe, né? Aproveita, faz, né? Se dê alguns prazeres, né? Ah, de quanto em quanto tempo? Todo dia, pelo amor de Deus, todo dia um pouquinho, tá bom? Todo dia um pouquinho, né? Receita de terapeuta, isso, né? Se dê um tempo todo dia para fazer alguma coisa que você gosta muito, né? E que te dê prazer de fazer, que te dê alegria, que te dê leveza, tá bom? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Deixem seu like, se quiserem comentar, comente, concordem, não concordem, gente, não tem problema, o feedback de vocês é sempre muito importante, tá bom? E fiquem bem, fiquem em casa, porque eu não quero outra. E não se esqueça, é quando você para de brigar com a vida, que a vida para de brigar com você. Um beijo enorme e até a próxima.